A escola ela tem um papel fundamental na formação da consciência crítica, consciência cidadã e nos tempos atuais o povo indígena ele está atuando de uma forma muito clara, muito objetiva dentro da sociedade e, portanto, a escola também tem que capturar esse momento, tem que trazer para dentro dos seus muros os saberes da tradição indígena. Então acho que a cultura indígena em si ainda não é muito valorizada como deveria, né? Algumas pessoas me chamam, ei, vem cá que você pode vender artesanato. Mas só que essa época já foi, assim como tem que ser de todos os meus parentes, assim, né? Porque tem muita gente que não tem um conhecimento ancestral e tá lá, no lugar de alguém que tem muito mais conhecimento do que essa pessoa. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cena Rápida, o primeiro do ano. Por aqui, a ideia é contar sobre pessoas e iniciativas que estão criando ações e abrindo debates sobre a garantia de direitos dentro das periferias. E é claro, te mostrar o que tem por trás de todo esse corre. Eu sou a Jéssica Calheiros e estarei contigo durante todo o episódio. O Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, uma organização de jornalismo periférico que atua com educação midiática e produção de conteúdos sobre, com e para as periferias. Aproveita e acompanha nossos conteúdos lá no site do Desenrola, aonde também estão todos os outros episódios do nosso podcast e mais conteúdos para você. O link tá aqui na descrição, viu? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre educação, mais especificadamente sobre o papel que ela tem na forma como a gente aprende a enxergar a história e as pessoas que fazem parte dela, desde a infância. Quando o assunto são povos indígenas, esses aprendizados muitas vezes vêm carregados de estigmas, que foram sendo repetidos ao longo do tempo. E é nesse ponto que a educação também pode assumir um outro papel, e funcionar como um instrumento de descolonização do pensamento. Para essa conversa, chegam com a gente Daniel Munduruku, escritor da literatura indígena e professor, e também Anderson Caribaia, do coletivo Cari, que atua na construção de práticas e atividades voltadas para a educação indígena. Bora lá desenrolar esse papo? Olha, eu acho que do mesmo jeito que a escola ela foi responsável de equívocos, de preconceitos com relação à população indígena, hoje ela pode se tornar um instrumento para fazer essa decolonização deste tipo de pensamento. A formação desse olhar começa desde cedo. A infância é um período em que as referências são construídas e naturalizadas. Quando esse processo acontece a partir de informações preconceituosas, essas ideias tendem a se repetir ao longo do tempo. A infância é importante porque a criança, né, que vive esse momento inicial, ela não tem barreiras, ela não tem preconceitos. Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce sabendo coisas equivocadas, não é? A grande responsável por passar esse conteúdo é a sociedade como um todo, que é educada de forma equivocada, e depois a própria escola como sendo o instrumento que replica esse tipo de informação. Quando a informação verdadeira, autêntica, é passada para a criança desde a infância, desde esse primeiro momento, ela aprende de uma maneira muito tranquila, sem fazer acepção, sem fazer juízo de valor a respeito do que ela está aprendendo. Ela vai simplesmente entender que as populações indígenas fazem parte da composição do povo brasileiro. Portanto, ela não vai ter nenhum problema em conviver com esses outros saberes, com esses outros conhecimentos, na medida em que eles vão sendo apresentados a elas. Existem também outras formas de construção de conhecimento que não passam pela lógica tradicional, e a oralidade é uma delas. É a forma mais antiga de preservar a cultura e a memória de um povo, e é responsável pela transmissão de saberes entre gerações. Que a oralidade é a maneira dos povos indígenas desenvolver um método para passar o conteúdo necessário para que a criança ela entenda o seu lugar no mundo, o seu papel
dentro da comunidade e tudo mais. Isso faz com que a criança, desde pequena, elas se sintam partes do seu território, parte do seu ambiente, sem fazer, como eu disse, acepção, né, de pessoas, sem procurar encontrar defeitos, né, ou efetivamente falhas dentro do que as outras pessoas são. Então, nesse sentido, eu acho que esses saberes da tradição, eles formam as nossas crianças sem nenhum preconceito e podem ajudar a gente a formar um cidadão brasileiro mais esclarecido. É isso. A formação da cultura brasileira se mistura com muitos processos históricos. Invasões, migrações, imigrações e diferentes contextos sociais. Essa construção é visível no país. Daniel afirma que nem sempre essa diversidade de histórias e conhecimentos aparecem de forma equilibrada dentro dos espaços de ensino. As pessoas antigamente, Jéssica, perguntavam se o índio era brasileiro, né? E eu sempre respondia que não. O brasileiro que é índio. O brasileiro, ele esqueceu das raízes ancestrais da onde ele vem. Por isso eu falava ainda há pouco sobre a importância de não esquecermos as nossas origens, da onde a gente é. Porque o Brasil, ele não é nem indígena, nem é africano e nem é europeu. O Brasil é um povo novo, que é o resultado do encontro e desencontro, muitas vezes, dessas diferentes culturas. Quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente vai entender que dentro de nós, de cada brasileiro, né, aqueles que são brasileiros nascidos da confluência dessas três culturas, ele traz consigo exatamente toda essa ancestralidade, que é uma ancestralidade africana, europeia e indígena ao mesmo tempo, que compõe a alma brasileira. Porque quando a gente come farinha, a gente está sendo indígena, mas quando a gente come estrogonofe, a gente está sendo europeu, né? Quando a gente come uma feijoada, a gente está sendo africano. E isso tudo, a gente não faz distinção na hora que está comendo, efetivamente. Na hora que a gente está deitado numa rede, né, se embalando num dia qualquer. O processo eurocêntrico, como a história foi ensinada ao longo do tempo, também influencia diretamente na forma como essas referências são vistas. Você se lembra da sua primeira aula de história? Bom, o meu primeiro contato ele já veio carregado de distorções. Era comum aprendermos a falsa ideia de que o Brasil foi descoberto, colocando os europeus como os grandes protagonistas da história brasileira, quando, na verdade, aqui já existia um território com diversas culturas e povos. Saber que a história nos foi contada, ela é contada a partir de uma visão de mundo. E a visão de mundo que, infelizmente, prevalece na hora de ouvirmos histórias é a visão ocidental, é a visão europeia. E muitas vezes essa visão europeia fez com que a gente negasse as nossas raízes e as nossas origens africanas e indígenas, porque a gente aprendeu a olhar para a Europa como um modelo de vida e aprendeu a negar os outros modelos de vida como sendo parte da gente. E como esse papo não é novo por aqui, quero aproveitar para te indicar 2 episódios do Cena Rápida. O episódio 10 falamos sobre os direitos à terra a partir das perspectivas da população, que é anterior ao que chamamos de Brasil, os povos indígenas. E também o episódio 25, que fala da construção da memória como possibilidade de continuidade da vida e o trabalho de iniciativas que documentam e valorizam a história dos territórios periféricos e também de seus moradores. Que tal emendar nesses episódios? Segundo dados da terceira edição do estudo O Diversity do Grupo Croma, 47% dos brasileiros acreditam que os indígenas são mais discriminados do que há 10 anos. E 41% dos entrevistados estão preocupados com as condições de vida desses povos. Apesar de avanços importantes conquistados pelas lutas indígenas, como a lei implementada em 2008, que torna obrigatório o estudo da cultura indígena e afro-brasileira no currículo oficial da educação básica, a desigualdade ainda se faz presente. A escola, ainda hoje, continua informando para os alunos uma visão estereotipada, equivocada dos povos indígenas. E eu não diria que uma ou duas escolas. Das 5.000 escolas que existem no Brasil, escolas públicas, né, que existem no Brasil,
certamente 60% delas continua ensinando sobre os povos indígenas esses equívocos, essa visão estereotipada que a gente ainda carrega. A gente avançou bastante, porque a informação também permitiu que notícias sobre os povos indígenas fossem chegando para as pessoas, né, e aí os próprios professores, que são os grandes guerreiros, dessa transformação, dessa revolução, eles também não foram educados, não foram ensinados a lidar com a temática indígena de uma maneira muito esclarecedora. Nesse cenário, surgem iniciativas que buscam ampliar esse debate dentro da educação e trazer outras formas de construção de conhecimento. Um exemplo disso é o Coletivo CARI, uma iniciativa independente que atua levando para os territórios saberes ancestrais de uma forma dinâmica, principalmente para as crianças. O trabalho do coletivo parte da ideia de que a cultura indígena está nas vivências, nas histórias e nas práticas do dia a dia. Quem conversa com a gente agora é o Anderson Caribaia, artista e organizador do projeto. Se você perceber um som ao fundo do áudio, não estranhe. Nosso papo foi na Escola Ancestral Flores do Trovão, em Baruel, na cidade de Suzano. É um espaço aberto, cercado pela natureza e tinha uma fonte de água bem pertinho da gente. Todas as atividades que eu faço, independente se é brincadeira, se é vivência, se é performance, se é uma instalação, eu começo falando desse jeito, aí eles vão entendendo de uma forma visual quando eu falo de casa, né? Eu acho que o impacto é que ele vem, eu sempre falo desde a primeiríssima infância até o adulto, principalmente nessas perguntas. Então, qualquer pergunta que a pessoa fizer, eu tiro um tempo para responder, né? Para responder essas perguntas, tiro foto, porque eu quero que eles tenham uma lembrança de alguma coisa. Olha, tem algumas crianças que já viram um indígena, só que ficam surpresas porque ele não era assim. Algumas crianças nunca viram. Então, essas pessoas, crianças que nunca viram, já vão ficar com essa imagem atualizada, né? Apesar da internet estar aí, algumas pessoas ainda não pesquisam ainda essa mudança, né? Essa aculturação que se passa com a gente, né? Com os povos indígenas, assim. A iniciativa, enquanto Coletivo CARI, existe desde 2025, mas a sua trajetória vem sendo construída há mais de 25 anos. Antes disso, o grupo já atuava de diferentes formas e carregava o nome de Diroá Baiá, em memória ao pai de Anderson. A partir de atividades que reúnem brincadeiras, teatro, contação de histórias e entre outras ações, atualmente o coletivo trabalha apenas com público infantil. O Caribaia veio de Auareté, no Amazonas, para São Paulo, e conta como transformou uma experiência traumática que viveu junto com seu parente em um novo público ao ser alcançado. O meu parente, acho que ele fica, não sei se ele fica feliz, o nome dele é Netuno Borum. Quando cheguei aqui em São Paulo, ele me chamou para ir para as escolas, eu estava trabalhando com ele, apresentando, a gente estava numa escola, fez uma atividade de vivência, né? E eu estava dando a volta, aí a professora chamou de índio, de novo, né? Aí eu falei, poxa, meu parente, a gente acabou de falar para ela que era de tudo, porque não podia falar, né, tal. Aí ele falou, não se preocupe, meu parente, a transformação está nas crianças. Porque a educação vem de berço, foi o que ele usou mesmo, né? Aí deu um gatilho em mim, que é o que eu trabalhava antes, só com o público em geral, né? Especialmente os estudantes, ou os professores, as escolas, né? Aí nesse dia transformei o meu trabalho para o público infantil. Os estigmas sobre os povos indígenas não ficam restritos apenas a um ambiente. Eles acabam circulando no dia a dia, nas conversas, na mídia, reforçando estereótipos e nos trazendo a sensação de que estamos afastados dessa cultura. Mas, na realidade, nunca estivemos longe dela. Quer um exemplo? Na cidade de São Paulo, na Zona Leste e na Zona Oeste, os bairros Guaianazes, Itaquera, Butantã, Jaguaré carregam nomes de origem indígena. Na Zona Sul e na Zona Norte, Jaraguá, Parelheiros, Grajaú possuem terras demarcadas. A nossa comida, como a farinha, a tapioca, a pamonha, estão há séculos na nossa cultura. O coletivo CARI busca quebrar essas visões através de atividades acessíveis,
tratando de saberes e costumes ancestrais através de brincadeiras, literatura indígena e, claro, a arte. Uma vez fui na escola, estava brincando sobre o gavião e os passarinhos. Aí estavam lá só brincando, mas não fala, é de tal povo, é de tal região, é sobre os povos indígenas que brincavam assim. Então, eles só brincam como se você comprasse um PlayStation 5 que foi feito para isso. Só que a brincadeira indígena, ela não é feita só para brincar, é feita para ensinar e contar uma história do porquê o gavião come. A partir dali, os mais velhos emendam uma história de como observar a natureza, de como entender ela. Então, não é só uma simples brincadeira, né? Então, acho que todo lugar que eu fui, todos precisam dessas informações, desse respeito com a cultura indígena. Esse processo não é individual. Ele vai se construindo nas trocas entre diferentes gerações. Segundo Anderson, o aprendizado não fica parado. Ele segue adiante para alcançar outras pessoas. Quando me vê chegando de roupa, ou sem cocar, ou sem pintura e de carro, às vezes eles ficam surpresos. Aí eles vão entendendo que a cultura indígena ela foi mudando também. Não é o que eles aprendem no livro, não é o que o papai e a vovó falou, né? E não é. Então acho que só o fato de eu chegar lá com a minha família e com a minha mãe, com as minhas irmãs e outros membros do coletivo, eles já entram um choque visual, né? Acho que a transformação vem desde dessa parte inicial. Geralmente, quando dá algumas atividades, troco de roupa das roupas tradicionais, né? Coloco meu cocá, coloco a pintura, pego minhas zarabatanas, pego arco e flecha, pego minhas flautas. Mas cadê? Aí eu vou explicando, olha, antigamente é assim que a gente ficava, mas teve essa mudança. Então, acho que até em todas as atividades que eu faço, independente se é brincadeira, se é vivência, se é performance, se é uma instalação, eu começo falando desse jeito, aí eles vão entendendo de uma forma visual quando eu falo de casa, né? Eu acho que o impacto é que ele vem, eu sempre falo desde a primeiríssima infância até o adulto. Eu acho que é o ensinar mesmo, assim, né? A ensinar o trabalho junto com eles. Agora eu não sei na maioria das pessoas, mas pelo menos que eu observei e fiquei feliz, os adultos, né? Ensinando as crianças, ou as crianças ensinando os adultos. Tanto o Anderson quanto o Daniel acreditam no poder da educação como uma forma de questionar ideias que foram naturalizadas ao longo do tempo, criando possibilidades para uma nova geração mais acolhedora. Sabe que o nosso papo não se encerra por aqui, né? Nas redes sociais do Desenrola, temos fotos e cortes das entrevistas com o Daniel e o Anderson. E por lá, vocês também conseguem saber mais sobre os trabalhos e produções dos nossos entrevistados. O Cena Rápida está sempre disponível no Spotify, no nosso canal no YouTube e também no nosso portal. Por aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um forte abraço e até o próximo episódio! Cena Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Jéssica Calheiros. Orientação de pauta e revisão por Evelyn Vilhena e Isadora Santos. Distribuição por Esther Nascimento. Produção audiovisual por Felipe Anastácia. Identidade visual por Flávia Lopes. Vinheta e edição por Jonas Rosa.